amores. Espero que esteja tudo bem com vocês, viu? Você, com seus pais, com sua família. Hoje nós vamos continuar em Geografia o estudo da região norte. Vamos estudar um pouquinho sobre o clima, a vegetação e também a biodiversidade da floresta amazônica. Então, preste atenção. Clima. Terras pouco elevadas e baixas altitudes podem criar uma região com climas quentes. A existência de calor e da enorme massa líquida favorece a evaporação e faz da região norte uma área bastante úmida, dominada assim por um clima do tipo equatorial. Então, o clima que predomina é o clima equatorial. Apresenta temperaturas elevadas o ano todo, que é uma média de 24 graus Celsius a 26. E uma baixa amplitude térmica, com exceção de algumas áreas de Rondônia e do Acre, onde ocorre o fenômeno da friagem, em virtude da atuação da massa polar atlântica, o El Niño, permitindo que massas de ar frio vindas do Oceano Atlântico Sul penetrem nos estados da região sul, entre para o Mato Grosso e atinja os estados amazônicos, diminuindo assim a temperatura. Isso ocorre porque o calor da Amazônia propicia uma área de baixa pressão atmosférica que atrai massas de ar polar, ocorrendo no inverno o efeito da friagem. Dura uma semana ou pouco mais, quando a temperatura chega a descer a 12 graus Celsius em Manaus e a 6 graus Celsius em Rio Branco. Então, o regime de chuvas lá é bem marcado. Lá chove um período seco de junho a novembro e um período de muitas chuvas, de muita precipitação, é de dezembro a maio. Então, a região norte apresenta o clima mais úmido do Brasil, sendo comum a ocorrência de fortes chuvas. São características as chuvas de convecção ou de hora certa, como também é chamado, que em geral ocorrem no final da tarde e se formam da seguinte maneira. Com o nascer do sol, a temperatura começa a subir, ou seja, aumentar em toda a região. Aquecimento que provoca a evaporação. O vapor de água, o vapor no ar se eleva, formando grandes nuvens com a diminuição da temperatura causada pelo passar das horas do dia. A esse vapor de água se precipita, caracterizando assim as chuvas de hora certa. Aí, a vegetação. Então, como sabemos, a região brasileira mais extensa é a norte. Nela existe também a maior floresta equatorial do mundo. Possui também grandes áreas de florestas preservadas, onde podemos encontrar cerrados, campos, vegetação litorânea, mas a principal é a floresta amazônica, que abrange aproximadamente 80% da região norte. Então, a floresta amazônica possui distinções quanto à formação vegetal, que varia de acordo com a altitude do relevo. Em razão disso, a Amazônia é classificada em 4 tipos. A mata de igapó, que é uma vegetação que ocupa as partes mais baixas do relevo, que estão permanentemente alagadas pelas águas dos rios. A mata de várzea é uma vegetação que ocupa áreas mais elevadas, que sofrem inundações durante o período de cheia dos rios. A floresta semi-úmida, que corresponde a um tipo de vegetação de transição entre outros biomas. Sua cobertura vegetal é composta por árvores com alturas que variam de 15 a 20 metros, com troncos finos e copas restritas. E a mata de terra firme. A vegetação se localiza em áreas livres das cheias dos rios, onde as maiores árvores com copas enormes aparecem. Então, a floresta amazônica, além de se localizar na região norte, ela também se estende pelos estados do Maranhão e de Mato Grosso. E além dos limites do território brasileiro, como Venezuela,
Colômbia, Peru, Equador, Bolívia, Guiana, Suriname e Guiana Francesa. Então, a biodiversidade da floresta amazônica. Então, a floresta amazônica, como eu já disse, é a maior floresta tropical do mundo e apresenta a maior concentração de biodiversidade do planeta. Nela existem milhares de espécies de animais e plantas. Muitos estrangeiros têm interesse em conhecer as belezas desse extraordinário ecossistema, onde há muitas riquezas, como as matérias-primas vegetais, das quais os povos tradicionais da região tiram seu sustento. Mas, se essa exploração for desordenada, todos esses recursos naturais podem se esgotar. Como a gente já pode ver, né? Grande parte da nossa floresta já está desmatada, né? Uma das soluções encontradas para evitar a devastação da floresta foi a adoção do desenvolvimento sustentável, cujo objetivo é utilizar os recursos naturais racionalmente, isto é, utilizar os recursos sem destruir nem causar danos ao meio ambiente. Então, muitas comunidades que vivem da floresta já exploram seus recursos de forma sustentável. Ele planta, ele retira, mas ele planta, entendeu? Respeitando a natureza, porém muito mais ainda precisa ser feito, pois, de acordo com o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, que é o IBAMA, 15% da floresta já foi devastada. Eu acho que esse dado também ainda está atrasado. Eu acho que já é maior a porcentagem de área devastada da nossa floresta. Aí, segue para vocês a atividade. Na atividade da página 41 diz assim: coloque V se a frase for verdadeira e F se a frase for falsa. Então, você vai ler as frases e vai marcar verdadeira ou falsa. A número 2 diz: escreva as características dos tipos de mata que se encontram na floresta amazônica, criando uma legenda para cada uma. Temos aqui duas fotos. Você vai classificar. Que tipo de floresta é essa? Você vai dizer: é uma mata de igapó? É uma mata de várzea? É uma floresta semiúmida ou é uma mata de terra firme? E vai dizer as características dela, depois que você conseguir identificar qual é o tipo de floresta. A 3. Quais são os tipos de vegetação que aparecem na região norte? Pronto. Só são essas 3 questões. Bons estudos. Qualquer dúvida, me chame no privado, no WhatsApp. Tá? Beijo, amo vocês.